Grande abraço a todos vocês, programa Questões de Fé, hoje sábado, dia 20 de maio, falando sobre a virtude humana, a virtude cardeal da fortaleza, aquelas 4 primeiras virtudes das quais nós estamos tratando é a segunda virtude da fortaleza. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio América que estão nos ouvindo amanhã, domingo. Para eles que estão nos ouvindo é hoje, né? Domingo, às 9 horas da manhã. Eles podem ligar para o telefone 3469-2505 durante a semana e passar a sua mensagem, a sua pergunta, as suas observações que nós leremos. Nosso programa, sempre em comunhão com a Arquidiocese de Belo Horizonte, fala da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é uma campanha que visa revitalizar, restaurar o patrimônio religioso lá do alto da Serra da Piedade, um lugar para Minas Gerais, de modo especial para Belo Horizonte, mas para toda Minas Gerais, um lugar importante pela sua história, pela cultura, pela arte e, de modo especial, pela fé. Faço parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Aqueles que desejarem, liguem para 3319-6111. 3319-6111. Faça o seu pedido e atualize o seu cadastro, faça parte. Muito bem, nós temos hoje também, como sempre, colaborando no programa aqui, o Guilherme, que vai ler as participações. Bom dia, Guilherme. Bom dia, padre. Muito bom dia para todos que nos acompanham de casa. Se você participar durante o programa, no final sempre há a tradição de sortear duas pessoas. Aliás, duas pessoas. Cada pessoa ganha uma Bíblia, 3 livros. Cristo vive em mim, Aquela que acreditou, a vida oculta de Maria de Nazaré, obviamente, deve ter muita coisa boa. E imaginação também. Um mês com Maria e um CD com o canto dos Salmos. Tudo isto é cortesia da Livraria Paulus. E também a edição deste mês de maio da revista Faço Parte. Pois bem, participe do programa. Desde já você já pode ligar para o telefone 3469-2531. Todo mundo que está vendo o programa, portanto, em qualquer lugar, em Belo Horizonte, em outras cidades do interior de Minas, do Brasil, em vários lugares. Nós sabemos que tem vários recursos para que você possa ver o programa, inclusive pela internet, e aí até no exterior. Pelo facebook.com/questões.defé. Pelo WhatsApp 996-428-473, 996-428-473. Antes de dar o e-mail, que a gente termina as indicações de participação, seria interessante, por exemplo, que alguém que tenha acesso ao nosso programa e à TV Horizonte em lugares diferentes, curiosos, né, por exemplo, no estrangeiro, que deem, pode ser que nem queiram participar do sorteio, mas dão uma dicasinha para a gente saber que eles estão nos vendo em outros lugares. E o e-mail, que é muito simples, muito fácil, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Existe um documento muito antigo chamado a Epístola de Matetes a Diogneto. É provavelmente um dos documentos mais antigos sobre o cristianismo a um pagão. O autor e o destinatário se chama grego, o autor e o destinatário, que são gregos, não são conhecidos, mas a linguagem e outras evidências textuais colocam a obra no final do século II. Alguns assumem
uma data ainda mais antiga e inclui a epístola como um documento dos padres apostólicos, aqueles padres pré-nicenos desde o primeiro século. Pela natureza e pelo tema não doutrinário, ela não deve ser considerada um documento teológico, esta epístola. Talvez mais uma referência histórica da vida cotidiana e social dos cristãos. Isto faz da epístola a Diogneto um documento precioso. Matetes, que é o emissor, que seria quem escreve o documento, não é o nome próprio de uma pessoa e significa apenas um discípulo. Matetes é em grego, em português, grego, traduzindo para o português, um discípulo. O autor é um cristão ligado a São João Evangelista. Pode ter sido discípulo de São João ou discípulo de São João. Reconhece-se isto porque ele não usa os termos Jesus Cristo, preferindo o uso de o Verbo, que é a expressão do prólogo do Evangelho de São João. Sabemos que existiu um tal de Diognetos em português, que foi um tutor do imperador Marco Aurélio. O imperador admirava-o por não ser supersticioso e pelos sólidos conselhos educacionais. Há outro Diogneto, mais provável destinatário desta epístola. Trata-se de um certo excelentíssimo Cláudio Diógenes, que era procurador de Alexandria na virada do 2º para o 3º século. Esta epístola sobreviveu em 2 manuscritos. Um terceiro, num códice do século XIII, que incluía textos atribuídos a Justino Mártir, se perdeu no incêndio na cidade de Estrasburgo, atualmente na França, em 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana. Os outros 2 são provavelmente uma cópia dele. Felizmente, ele já tinha sido publicado. A primeira vez em 1592, quando se acreditava que a autoria era de São Justino, por conta do contexto em que foi encontrada a epístola, no códice. A epístola a Diogneto contém 12 capítulos. Agora eu transcrevo e leio para vocês alguns trechos desta impressionante carta com uma tradução livre. Vemos como nós, até hoje, devemos ser para conservarmos o mesmo espírito que sempre nos animou como cristãos e nos anima nestes 2000 anos. Agora o texto. Excelentíssimo Diogneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que, muito sábia e cuidadosamente, te informaste sobre eles. Qual é esse Deus no qual confiam e como o veneram, para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte e não considerem os deuses que os gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus. Que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? E, finalmente, porque esta nova estirpe ou gênero de vida apareceu agora e não antes. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem, em parte alguma, habitam cidades especiais, peculiares, fechadas, nem usam uma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza
singular, diferente dos demais. Os cristãos não defendem uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e os costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam nas várias nações, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira, o mundo todo, é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência nem os recém-nascidos ou os que estão por nascer. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por muitos são perseguidos. Quando são condenados à morte, ganham a vida. São pobres de coração, mas enriquecem o lugar onde chegam. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco.